Bom dia, pessoal. Novamente estou aqui para falar de um novo tipo de movimento. Nós vimos até agora movimento uniforme com velocidade constante, movimento uniformemente com aceleração constante. Agora temos mais um tipo de movimento, que agora estava tudo numa reta. E agora, se for um movimento em círculo, aí precisamos de alguns conceitos. Então, o título dessa aula, que da nossa apostila 6, seriam as aulas 15 e 16. Aulas 15 e 16, que se trata de movimento circular uniforme. Pessoal, o que quer dizer uniforme? Falou que o movimento é uniforme, ele tem a velocidade constante. Só que agora vai ser em torno de um círculo. Eu vou desenhar um círculo mais ou menos aqui, tá? Essa aula aqui, deixa eu esqueci de colocar lá em cima, essa aula está na página 174. Ok? Então vamos lá. Agora, para falar que o movimento é em um círculo, nós temos que definir algumas grandezas aqui na física. Bom, eu tenho um círculo de centro C, certo? E quando o movimento for circular, quer dizer, eu tenho um objeto, né, na periferia do círculo, ele vai girar em torno desse círculo, seja no sentido anti-horário ou horário. Então, nós precisamos definir umas grandezas aqui para esse movimento circular uniforme. Primeira grandeza que nós temos que definir, se vocês estiverem com a apostila aberta aí, primeira grandeza, são chamadas grandezas do movimento circular uniforme, a primeira grandeza seria o que a gente chama de, olha aí, período. O que é o período? Que simboliza por T. O período nada mais é, você tem um objeto girando em torno de um círculo, período que é o tempo para ele dar uma volta. Então, o que seria o período? O período é o tempo para ele dar uma volta. Tempo de uma volta. Ou uma rotação. Mesma coisa. Certo? A segunda grandeza, vamos falar aqui, a frequência. O que seria a frequência? Seria o número, olha aí, ó, é o número de voltas que o móvel vai fazer por unidade de tempo, por segundo, por minuto. Então, frequência, o que é frequência então? É o número
de rotações ou voltas, número de voltas ou rotações por unidade de tempo. Unidade de tempo. Então, o que seria frequência? Seria N dividido por delta T. Isso aqui seria a fórmula da frequência. N seria o quê? O número de voltas ou o número de rotações e delta T, o tempo. Então, como é que eu vou relacionar frequência com período? Olha aqui, o período, né, para dar uma volta, e se der uma volta, esse ΔT não é o período. Então, se eu quero saber a relação entre F e T, basta substituir. O que seria a frequência? A frequência seria igual. Número de voltas seria uma volta. Aí, se der uma volta, esse intervalo de tempo passa a ser um período. Ou seja, a frequência é o inverso do período. Correto, pessoal? Então, daí as duas grandezas que precisam ser relacionadas no movimento circular uniforme. Eu tenho que falar também de umas coisinhas aqui, mas é lá da matemática, para vocês medirem um ângulo em radianos. Vocês conhecem os arcos medidos em graus. Eu não sei se vocês já estudaram a medida de grau chamado radianos, mas eu vou falar com vocês agora. Pelo visto, vocês não estudaram e não sabem o que é radiano. Então eu vou definir para vocês o que é radiano aqui. Conceito de radiano, que eu tinha acabado de falar para vocês, que eu ia explicar para vocês o que era o radiano, é uma unidade de graus. Sabe como é que foi feito o radiano, pessoal? Se você tem uma circunferência de raio R, e se você quer medir um ângulo aqui na circunferência, o próprio nome está falando radiano. Eu quero medir esse arco, por exemplo, desse arco aqui, ó, que vai do ponto A até esse ponto B. Quanto que mede esse arco aqui, ó? Ou seja, esse ângulo que eu vou chamar de alfa em radianos. O nome já fala. Esse ângulo vai mostrar quantas vezes esse ângulo é maior que o raio. Então, desculpe, alfa vai ser igual. Você pega o arco e divide pelo raio. Correto? Você pega o valor desse arco e divide pelo raio, porque a circunferência tem o raio, tem raio R, não é isso? Que está chamado aqui, ó. Então, a medida em radiano, basta você pegar o arco e dividir pelo raio. Eu falo, e esse radiano vai falar quantas vezes esse arco AB é maior que o raio. Por exemplo, você chegou lá, comprimento, esse comprimento desse arco, o ângulo, você chegou que esse ângulo vale 2 radianos. Isso quer dizer que aquele arco
é 2 vezes o raio. Se você chegou que o ângulo alfa é igual a meio radiano, quer dizer que aquele arco lá vale a metade do raio. Correto? Então agora vamos relacionar essa unidade de radianos com graus. Se eu tivesse, olha só, que medir a circunferência todinha, o ângulo da circunferência em radianos. Então, qual que seria o ângulo da circunferência em radianos? Que em graus nós já sabemos que a circunferência é 360 graus. Agora vamos ver em radianos. Então, se eu quero medir em radianos, olha aqui, vai ser o quê? O ângulo alfa em radianos do comprimento da circunferência. Não é o arco AB dividido pelo raio? Só que o arco AB aqui, se for a circunferência todinha, esse comprimento do arco aqui é quanto? O comprimento de uma circunferência é 2π vezes R. Então vai ser 2π vezes R dividido pelo raio. Cota R com R. Quer dizer que uma circunferência todinha tem 2π, vou chamar de rad. Quer dizer, 2π radianos. Ou seja, qual é a equivalência entre graus e radianos? A equivalência é 360 graus, não é isso? 360 graus é a circunferência todinha, em graus. E em radianos é quanto? 2π. Olha aí, tranquilamente chegamos na conclusão que 360 graus equivale a 2π radianos. Quer dizer, 180 é 2π, se dividir por 2 aqui dá 180 graus, divide por 2 é 1π radianos. Está aí. Então, a equivalência, quando você precisar passar de graus para radiano e de radiano para graus. Tá ok? Assim que se mede o arco em radianos. Você pega o comprimento do arco e divide pelo raio. E eu estava preocupado com essa equivalência aqui, né? Que vocês têm que saber. Eu demonstrei, mas basta saber isso. Que 360 graus equivale a 2π radianos. Ainda estamos na página 174. Ok? Não esqueça o arco sobre o raio, que vai dar a medida do arco em radianos. Bom, pessoal, agora eu tenho que definir outra grandeza angular. Outra grandeza angular, como você não está mexendo com o movimento uniforme, circular e uniforme, então nós temos que falar mais uma grandeza. Até agora definimos o que era período, frequência, ensinei vocês mexerem com o radianos na circunferência, certo? E agora uma nova, olha aqui, na apostila de vocês, está aí uma nova grandeza. Está aí na apostila como grandeza 8. Aqui no meu caso, eu não sei qual que é, a número 3, eu acho. Que chama-se o quê? Velocidade angular. Que representa-se pela letra
W ali, não é? O que vai ser essa grandeza angular, velocidade angular? Então, eu tenho aqui, ó, se ele tem um ponto, do ponto A até o ponto B, daqui até aqui, esse A com a B for medido aqui por delta φ. Isso aqui chamado φ0 e aqui φ. Então, delta φ, essa é a letra grega, tá, pessoal? Seria o quê? Φ menos φ0. Se é delta φ aqui, tá aqui o AB também é delta φ. Então, a velocidade angular será dado por o ângulo que ele andou por intervalo de tempo. A velocidade escalar, né, quanto que ele deslocou por intervalo de tempo, a velocidade angular vai ver o quanto ele deslocou angularmente pelo tempo que ele gastou. Aí eu tenho a velocidade angular. Tá ok? Agora, essa seria a primeira definição. Mas como seria a fórmula dessa velocidade angular que encaixa com aqueles conceitos que eu dei no início para vocês? Olha aqui, ó. Ômega vai ser igual. Quando esse deslocamento angular for a circunferência todinha, aí vai equivaler a quanto? 2π radianos, não é? E quando ele dá uma volta, esse tempo para dar uma volta, não é o período. Agora, se o tempo estiver em segundos, então o ômega vai ser igual a 2π sobre t, radiano por segundo. Olha só, continuando isso aqui, esse radiano por segundo seria a unidade no sistema internacional. No sistema internacional, sabe como é que eles deram o nome de radiano por segundo? De Hertz. É Hz. Vocês devem ter visto falar Hertz. Então, Hertz quer dizer radiano por segundo. Agora, umas outras observaçõezinhas que eu quero fazer aqui, ó, a respeito dessa velocidade angular aqui. Só rapidinho aqui, ó. Olha, o ômega não é igual a 2π sobre t? Certinho? O que eu defini lá no início? Isso aqui seria a mesma coisa que ver 2π vezes 1 sobre t, não é? E 1 sobre t lá no início, o que eu falei que era? Eu separei só para mostrar, ó. O ômega, então, eu chamei de ômega, mas é W, mas a gente costuma chamar de ômega, por causa da língua grega. Então seria 2π vezes 1 sobre t é F. Então, acabou. Então, essas são as equações. As mais importantes, pessoal, que deve ser guardado com isso, que você deve saber dessa aula, resumidamente, é isso. Que o radiano
é o arco dividido pelo seu respectivo raio, que a velocidade angular é o deslocamento que ele faz no ângulo pelo tempo, e 99% dos nossos exercícios vão ser feitos com as nossas unidades. Quando ele der 2 π radianos, que é uma volta todinha, o período vai ser 2 π seria uma volta todinha, e o tempo a uma volta é o tempo de período. Radiano por segundo é o hertz. Olha aqui, as unidades da velocidade angular. Então, a unidade de W seria a unidade, certo, do arco sobre a unidade do tempo. No sistema internacional, seria a unidade do W, seria então, repetindo, radiano por segundo, que eles chamaram de hertz. Então, quanto tempo tiver em segundos, é o sistema internacional, que é chamado de hertz, frequência de tantos hertz, tantos megahertz, kilohertz. Quilo é 1000, então kilohertz quer dizer 1000 hertz, quer dizer 1000 rotações por segundo. Uma outra unidade W usada também aqui no Brasil é o radiano por minuto. Aí sabe como é que se representam? RPM, rotações por minuto. Então, quando a frequência estiver em rotações por minuto, quer dizer, o tempo está em minutos. Então, se você tiver em hertz e RPM, você já sabe, a única diferença é o tempo. Se você tiver em radiano por segundo, e radiano por segundo, radiano em minuto, o RPM, se você tiver em RPM, quiser passar para hertz, é só dividir por 60, porque 1 minuto são 60 segundos. Para ficar aqui segundo, no lugar do minuto você coloca 60 segundos, então fica certinho. Quer dizer, se tiver rotação em RPM, basta dividir por 60 que você passa para hertz. Fechado, pessoal? Então, essa é a nossa teoria. Sobrou só os exercícios da aulas 15 e 16 para vocês fazerem. Tendo dúvida, vou lá e pergunta no meu